Eu me anulo, Senhor. Eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu preciso que o Senhor me ajude. Espírito Santo, eu me diminuo, eu renuncio o meu intelecto, para que o Senhor possa tomar conta de mim, para que o Senhor possa me usar como um emissário de Deus essa noite, para que a minha vida e a vida do povo que está aqui seja abençoado com a tua palavra, que é pão, que é água, que dá vida, em nome de Jesus. E que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporal e serode do louvor, e que ela dê fruta 30, 60, 100 por um, e que o diabo não possa roubar a palavra aqui semeada, em nome de Jesus. Amém? Olha para o irmão do seu lado e fala assim: não me atrapalhe. Fala, obedeça a mãe da igreja. Olha, Maria, às vezes vai te atrapalhar. Fala, não me atrapalhe. Amém? Eu faço isso quando eu vou pregar em outras igrejas, de outros pastores. Eu sou bem mais incisivo. Amém? Porque você tem que focar na palavra. Amém? Vocês acharam o texto? Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz discipulado. Olha só, falta de discipulado. Amém? Que Deus nos ajude. Chegando, Êxodo 20, amém? Êxodo 20, Números 20, vocês encontraram? Chegando os filhos de Israel, toda a congregação do deserto, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o cajado, ou bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, do povo, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o cajado de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu cajado, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Amém ou não amém? O título dessa palavra de hoje é: quer vitória, não bata na rocha. Amém? Fala para o irmão do seu lado: quer vitória, não bata na rocha. Amém? Hoje nós estamos aqui na Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão, aqui nesse ministério, nessa igreja abençoada. Amém? Para celebrar, para glorificar Jesus. E nós não podemos esquecer, né, irmão Vila, que para nós estarmos aqui foi pago alto preço. Amém? Tem até um louvor que diz, né: eu sei que foi pago um alto preço. Amém? Então foi pago um alto preço. Que preço foi esse? Um Deus se fez homem, amém? Se despiu da sua glória, vestiu uma roupa de barro e habitou entre nós, e foi barbaramente torturado, massacrado,
Durante sua vida ele foi perseguido, humilhado, no final foi moído, mas ele, depois de crucificado, depois de 3 dias, ele ressuscitou, e por isso nós estamos aqui, amém? Nós não podemos nos esquecer, Wesley, do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, amém? E nós servimos a Jesus, nós estamos na igreja, porque nós temos uma fome, uma sede, que o pão cotidiano mata, que a água natural, essa água aqui da Sanete, né? Aqui não é Sanete, a água aí da distribuidora, ela não mata, amém? Então, nós temos um buraco dentro de nós, Márcia, minha irmã, que tem um tempo, Pedro, que a gente passa esse tempo sem saber como tampar esse buraco, sem saber como saciar essa sede, sem saber como matar essa fome. E nós só vamos encontrar essas respostas quando nós encontramos Cristo, quando nós encontramos Jesus, amém? O Filho de Deus. E muita gente, muitas pessoas às vezes perguntam, né? Muita gente questiona, por que Jesus? Eles não entendem, por que a gente adora Jesus? Por que Jesus? Por que tem que ser Jesus? Porque Jesus, ele é o único mediador entre o homem e Deus, não existe outro. Não existe Buda, não existe Maria, não existe Maomé, não existe Dalai Lama, não existe nada, amém? Só Jesus pode nos ligar a Deus, amém? E nós viemos para a casa do Senhor, e Deus nos traz de várias formas para cá, e quando nós chegamos na casa do Senhor, nós costumamos entender que nós não temos só que esperar a salvação, né? Nós temos muitas outras coisas que Deus nos promete, que Deus, Ele nos promete na sua palavra, cuidar de nós, Ele nos promete na sua palavra, nos manter, Ele promete na sua palavra, que o doente, ele vai afofar a sua cama, Ele promete na sua palavra, que assim como Ele alimenta os pássaros e veste os lírios, Ele vai vestir e alimentar eu e você, promete ou não promete? Amém ou amém? Ele tem promessas, e nós sabemos que essas promessas são verdadeiras. Só que uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas vezes nós como pessoas, como seres humanos finitos e falíveis, ainda que nós tenhamos uma caminhada na igreja, na presença do Senhor, ainda que nós tenhamos até mesmo uma posição de sacerdote, ainda que nós estejamos aí na nave do templo, sejamos igreja, sejamos corpo, servos, né? Mesmo que a gente já tenha um tempo de experiência com Deus, nós muitas vezes fazemos a coisa errada. E eu não estou falando de pecado, eu estou falando do erro, porque pecado significa errar no alvo, amém? Muitas vezes nós não entendemos por que nós dificultamos as coisas de chegarem até a nossa vida. Nós não entendemos por que não está acontecendo na minha vida. Se eu tenho uma promessa de Deus, né? Lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Está escrito ou não está? Está lá, amém? Então calma aí, mas por que a minha família está indo para o inferno? Se tem uma promessa de salvação de Deus para mim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, amém? E se eu não me engano, Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, falaria, não confirmaria? Ou seja, Deus não é criança. Deus, Ele fala e Ele cumpre, a palavra dele tem peso. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que todas as promessas de Deus, eu quero que você entenda isso, você vai ouvir muito isso daqui para frente. Todas as promessas do nosso Pai, do nosso Deus, elas são condicionais. Elas são o quê? Condicionais. Apóstolo, o que é condicional? É condicionada, amém? Ela tem uma condição, amém? Mas calma aí, apóstolo, então só a cruz não basta? Não, a cruz é o bastante, só que a cruz é a chave da porta do tesouro, amém? A
A cruz é o quê? A chave. Você tem alguém te entrega uma chave e fala assim, ó, essa chave, ela te dá acesso a um grande tesouro. Aí você, tudo bem. Você fica alegre, né? Porque afinal de contas alguém te deu uma chave que dá acesso a uma porta, e essa chave abre essa porta, e lá atrás dessa porta tem um grande tesouro. Mas aí você pega a chave, coloca no bolso, coloca no pescoço, coloca num canto lá no seu quarto e não usa a chave. Você vai tomar posse do grande tesouro? Vai? Claro que não. Amém? Porque você não usou a chave. Então qual que é o problema nosso? É não usar a chave. Amém? Então a gente tem que entender que para tudo, todas as promessas de Deus na Bíblia, tudo aquilo que Deus prometeu para mim e para você, está lá, tá? A cruz, ela é só a chave, a cruz é só o início, amém? A cruz é o selo, a cruz ela nos dá acesso a uma vida de vitória, a uma vida de luz, a uma vida onde você vai conquistar, uma vida que é onde Deus te promete vitória aqui e lá, amém? Mas a maior vitória é lá, amém? Então, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho que entender por que muitas vezes eu sou barrado nas minhas conquistas. Porque o apóstolo Paulo, ele fala algo que eu quero usar uma psicologia reversa aqui hoje. O apóstolo Paulo tem uma parte das cartas paulinas onde ele fala o seguinte: se eu esperar em Deus somente nessa vida, eu sou o mais miserável dos homens. E ele está falando sobre pessoas que estão questionando a vida eterna, pessoas que estão questionando a nossa esperança de morar em Jerusalém celestial, amém? Pessoas que não acreditam que haverá uma vida depois dessa vida, pessoas que nos têm por tolos, porque nós nós saímos da nossa casa, nós sentamos numa igreja, nós ouvimos um sacerdote pregar a palavra de Deus, nós estamos nos cultos, né? E nós temos uma vida onde nós falamos, olha, eu sou de Jesus, onde nós renunciamos o mal, porque nós queremos morar com Deus, e as pessoas não entendem isso, amém? Mas o ponto, qual é o ponto? O ponto é que eu preciso entender, e agora que eu vou usar a psicologia reversa, eu tenho que entender que Deus não me deu só a esperança de vida eterna. Deus ele falou que Ele mudaria a minha vida por completo, amém? O salmista Davi disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia fala lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus fala no Salmo, lá em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas seriam, amém? Então o segredo, minha irmã Márcia, é eu buscar o reino de Deus, para tudo me ser acrescentado. Você viu aí o versículo lá, em Provérbios 11, 24 e 25, se eu não me engano, que a missionária Simira usou na palavra ofertória, né? Há alguns que retêm o que deveriam ofertar e caem na pobreza, caem na miséria. Outros entregam e prosperam, amém? Então o que o Senhor está ensinando? Ele está ensinando o seguinte, que você tem que entender o conceito de reino, amém? Você tem que entender, você tem que se libertar da mente carnal, você tem que se libertar da mente desértica, da mentalidade de escravo. Você tem que entender que você serve um Deus que Ele tem tudo, Ele pode suprir suas necessidades em glória, e não é só necessidade física não, Ele pode suprir todas as suas necessidades, mas a física está incluída, amém? A física está incluída, amém? Deus Ele quer dar para nós, os seus servos, missionário André, o melhor. Deus, apóstolo Ruth, Ele quer dar para nós, os seus servos, tudo que tiver de melhor. Esse é o desejo do Pai. O próprio Jesus virou um dia e falou, pode um pai, um filho pedir peixe, o pai dá uma pedra para ele? Ou pedir um pão e ele dá uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas para os seus filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Então Jesus quis dizer o seguinte, que Deus, nós que somos finitos, falíveis, humanos, queremos abençoar nossos filhos, queremos dar o melhor para os nossos filhos, sim ou não? E agora Deus? E Deus que é eterno, que é puro amor, você acha que Ele quer te ver sofrer? Ele quer ver você, Ele quer te pegar na curva? Ele quer acabar com você? Não, Ele quer te abençoar, amém ou amém? Ele quer fazer o quê? Te abençoar.
você tem que entender que essa bênção, ela é condicional à sua vida com Deus. Ela é condicional, Deus ele sempre olha o seu pré-histórico para te abençoar. Amém? É bíblico isso? Ele sempre olha o seu pré-histórico para te abençoar. Não, talvez você não ouviu eu pregar sobre isso, mas ele olha. Amém? Eu provo para você. Amém? Ele olha o seu pré-histórico com ele para te abençoar. Amém? E Deus, ele quer que você entenda que você não deve colocar o seu coração nas coisas dessa vida. Ele vai te dar. Você pode usufruir, você pode sonhar, você pode conquistar, você pode conseguir, mas ele quer que você entenda que isso aqui vai ficar aqui. Você usa aqui. Você não coloca o seu coração nisso. Você não coloca o seu coração nas coisas materiais. Você pode usufruir do conforto delas, mas o seu coração, quando Deus olhar para o seu coração, Deus tem que ver o trono dele. É ele que está no seu coração, é ele que está dentro de você. Amém ou amém? Amém ou amém? Quem está me entendendo? E diante disso, no dia de hoje, nós vamos falar, nesse texto que eu li aqui, nesses 3 versículos, nós vamos falar sobre um homem, creio que eu tenho tempo aí, sobre um homem que é uma figura que representa eu e você. Por quê? Porque esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Então o Espírito Santo está chamando eu e você hoje de Moisés. Amém? Nós somos Moisés. Então eu quero que você entenda o seguinte: esse homem Moisés, o nome dele significa Moses, tirado das águas. Amém? E esse profeta, ele foi levantado por Deus, Deus deu para ele autoridade. Ele nasce em tempo tumultuado no Egito, porque o povo está cativo no Egito quando ele nasce. Ele nasce da união, na época podia, hoje não pode mais. Na época podia, um cara chamado Arão. Como que era o nome do cara? Arão, um irmão nosso. Ele sai da casa dele, ele é da tribo de Levi, e ele casa com uma mulher chamada Joquebede. Amém? Também da tribo de Levi. E os dois, eles vão ter 3 filhos. A primeira, mais velha, se chama Miriam. O segundo se chama Arão. E o caçulinha, que vai nascer numa época em que o faraó decreta: nenhum hebreu pode ter filho. Ele dá uma ordem para as parteiras hebreias: quando as mulheres hebreias forem parir, mata os meninos, deixa as meninas vivas, mas mata os meninos. Só que as parteiras não mataram os meninos, elas tiveram temor de Deus e foram por isso abençoadas. E nesse contexto, Moisés, ele nasce, e Arão e Joquebede, que ela é tia dele, ele é sobrinho dela, eles têm agora a família. Nasce o 3º filho, que é Moisés, e tinha o edito: não pode nascer menino. O faraó falou: manda matar se nascer menino. E agora, Pedro, a mãe de Moisés, Joquebede, o pai dele, Arão, guarda o menino até os 3 meses. Só que a Bíblia diz que o menino chorava demais. Não está assim, mas é a tradução. Ele era barulhento. E aí o que acontece? A mãe dele tem uma ideia. Ela constrói um cesto de vinho, ela betuna o cesto de vinho, e ela sabe que a filha de Faraó toma banho no Nilo. Ela coloca o menino no cesto de vinho, coloca o menino na água dentro do cesto, isso tem uma conotação profética tremenda. E o menino vai na água, e Miriam vai seguindo pelos juncos, que o Nilo era muito rico em juncos, e também crocodilos. E a Miriam vai seguindo o cesto, e o cesto vai parar onde a princesa, filha de Faraó, está tomando banho. E ela vai e olha para o menino, e ela fala: não, foi o Deus Nilo que mandou, porque o Nilo era um rio, o Nilo era um Deus. Amém? E ela pensa: foi o Deus Nilo que me presenteou com o menino. E ela pega o menino e dá. Quem dá o nome para ele de Moisés é a filha de Faraó. Ela fala para ele: porque eu tirei das águas, ele vai se chamar Moisés. Só que a filha de Faraó não tinha leite, porque o menino não era dela. Então aparece uma garotinha chamada Miriam e fala: olha, princesa, eu conheço uma mulher que ela pode cuidar desse menino. Ela falou: fala para ela vir aqui pegar o menino, que eu vou pagar para ela. E quem é essa mulher? Joquebede. Quem é Joquebede? Mãe de Moisés. Amém? E ela vai ganhar para cuidar do filho dela, que agora é o
príncipe. E aí Moisés cresce, é ensinado em todas as ciências do Egito, porque ele é criado para ser um faraó. Faraó significa filho do Deus Sol, né? O Horus encarnado, amém? Filho do Deus Sol. E Moisés cresce na pompa, durante 40 anos, Moisés é ensinado na ciência do Egito. Moisés aprende muitas línguas, Moisés aprende sobre geometria, Moisés aprende sobre engenharia, arquitetura, Moisés aprende sobre agronomia, Moisés aprende sobre tudo. Ele é ensinado sobre artes místicas, ele é ensinado sobre tudo. Por quê? Porque o faraó tinha que ser alguém muito bem culto, muito bem instruído, e ele era um faraó em potencial. Só que aí, depois de um tempo, ele sai lá fora e vê um egípcio batendo em um hebreu. Ele fica muito furioso, porque tem sobre ele a promessa dele ser o libertador de Israel, e ele sabia disso, e ele pega o egípcio, mata o egípcio e enterra na areia. E aí no outro dia, esse mesmo hebreu que estava brigando com o egípcio, está brigando com outro hebreu, e Moisés vai separar os dois, e ele vira para Moisés e fala assim: ó, vem cá, você está achando que você é juiz sobre minha vida? Você está pensando que eu não vi você matar e enterrar o egípcio? Aí Moisés fica com medo, porque a pena para quem matasse um egípcio na época era morte. Era igual o Egito era a América do Norte na época. E Moisés foge e vai para onde? Ele vai para o deserto. E lá no deserto, lá em Midian, ele conhece algumas moças, entre elas está Zipora. Zipora é filha de um cara chamado Jetro. Quem é Jetro? É o sacerdote de Midian. É Jetro que vai ditar para Moisés o livro de Jó, que é o primeiro livro da Bíblia. Amém? Não é Gênesis. E Jetro vai instruir Moisés em como adorar Deus. Amém? E diante disso, Moisés agora casa com Zipora, que é uma mulher filha do sacerdote. E Moisés, de príncipe, de alguém que usava perfume da Carolina Herrera, do Boss, amém? Ele agora vai cuidar de ovelha no deserto, amém? Acabou a pompa, acabou a mordomia. Ele agora vai ficar debaixo de um sol que é muito quente e escaldante. Ele vai cuidar de ovelha ruim. E agora Moisés, ele um dia está lá cuidando das ovelhas, casado com Zipora. Ele já é pai de família, ele já se passaram 40 anos, né? Ele está com 80. Ele ouve os barulhos do Monte Horebe, e ele sobe, missionário André. Ele é atraído pelo monte, e quando ele sobe no monte, quando ele chega no cume do Monte Horebe, que é muito alto, Wesley, ele vê uma sarça, que é mais ou menos do tamanho dessa planta aqui. E aquela sarça chama a atenção dele por um detalhe, porque aquela sarça queimava, mas não se consumia. Por que isso? Porque sarça pegar fogo no deserto é a coisa mais normal do mundo. Sarça, ela fica seca, e o sol é tão quente que ela pega fogo. Normal, arbusto seco no deserto pegar fogo, isso é normal. Amém? Mas o problema é que essa sarça não queimava, e aquilo chama a atenção de Moisés. E aí ele ouve uma voz que sai da sarça: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O lugar que você está é o quê? Terra santa. E ali Deus vai dar para Moisés a ordem de ir resgatar o povo que há 430 anos está cativo. E os 30 anos é por causa de Moisés. Amém? Porque era para ficar só 40. E só 400, perdão. E ali Moisés dá as desculpas dele. Como que eu vou fazer? Eu não sou eloquente. E Deus vai conversando com ele. Amém? Vou resumir. Deus fala para ele: coloca a mão na roupa. Ele coloca. Deus fala: ele tira da leprosa. Deus fala: coloca de novo. Ele coloca, ele tira, está sarada. Deus fala para ele: pega o cajado, joga no chão, e joga, vira uma serpente, pega pelo rabo. Você já viu alguém pegar cobra pelo rabo? Não pega, você tem que pegar cobra pela cabeça. Na hora te pica, ele pega pelo rabo, vira o cajado de novo. E aí Moisés desce para o Egito. Ele desce para o Egito, liberta o povo. Deus manda 10 pragas no Egito. Acaba no final com o faraó. A 10ª praga é sobre um dos deuses do Egito, que é o filho do faraó, que também é um deus, né? O pequeno Horus. Deus ele manda o anjo da morte passar no Egito. Passa, quem tem a marca do sangue na casa não é atingido, mas quem não tem, todos os primogênitos do Egito morrem, de animal e de gente. Amém? Com isso, faraó liberta o povo sai cheio de ouro, que os egípcios pegam e falam: vai embora. E o povo sai dali enriquecido, porque Deus tinha prometido. E Moisés, ele agora leva 2 milhões de pessoas para o deserto. Só que aí, quando eles vão chegar no
Moisés vai falar com Deus, Deus vai falar, fala com o mar. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: quantas vezes você não recebe a bênção, porque ao invés de falar, de declarar sua vitória, você fica olhando para o problema. Mas Deus fala para Moisés: para de chorar, Moisés, pisa na água, o mar vai se abrir. E ali o mar se abre, eles passam a pés enxutos, o faraó tenta passar e o exército de faraó morre. Amém? Quando Moisés passa, né, pelo mar, Deus está dando uma grande vitória, é o primeiro batismo que Deus dá para o povo dele. Amém? E ali Moisés leva o povo para o deserto. Leva o povo para onde? Só que quando Moisés está se engrandecendo, ele está crescendo dentro do povo, ele está ficando grande. Só que quando ele chega no deserto, é aqui que é nesse texto aqui, onde nós vamos aterrissar, aqui em Números 20, amém? Que começa falando sobre a morte de Miriam, mas eu não quero me atentar à morte de Miriam, eu quero falar de Moisés, amém? Eu quero falar do que Moisés fez, que muitas vezes eu e você fazemos, que atrapalha a nossa vitória, que atrapalha a nossa bênção, que nos impede de conquistar, amém? Deixa eu falar um negócio para você: nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Nós também atrapalhamos o agir de Deus. Nós atrasamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Nós, fator humano, amém? Então a gente tem que estar alinhado com Deus. A gente tem que saber o que Deus quer da gente. A gente tem que descer do orgulho. Tem que ser humilde. E Moisés, ele está com o povo ali no deserto. Amém? Eu vou passar no versículo 1. Miriam morreu. E Miriam, ela não era fácil. Agora está só Moisés e Arão, só tem 2 irmãos. Um é o chefão, o outro é sacerdote, amém? Levantado por Deus. Não havia água para o povo. Não havia o quê? Água é o quê, gente? Água é o quê? Não havia água é o quê? Vida, né? Água é vida. E não havia água para o povo. Então nós podemos dizer que não havia vida. E o povo estava no deserto. Deixa eu falar para você com muita humildade. Eu estive no deserto, lá do Oriente. A guia falava para a gente, por sinal chamava Débora, a gente chamava ela de Débora. Ela era loira, de olho verde. Não sei como que ela aguentava aquele calor. O deserto, na verdade, ele tem a sensação térmica de 70 graus na sombra. Deserto lá é diferente. Se a guia falava: toma água, apóstolo, porque se você não tomar água, em 10 minutos você morre, desidrata, seca você. Amém? Você vê aquele povo lá com aquelas roupas, aquele monte de roupa, é para suar e manter a umidade do corpo. É um pano especial, né? É para ele ficar suado, o corpo ficar sempre úmido, para não se hidratar. Amém? Então, esse povo aqui está no deserto. Eles estão no deserto, lugar de serpente, lugar de escorpião. Deserto, deixa eu falar um negócio para você, entenda isso. Quando a Bíblia fala deserto, é lugar de morte. Deserto é lugar de quê? De morte. Deserto não é lugar bom, viu, gente? Deserto não é lugar bom. É tanto que quando você vê um irmão que está passando por alguma luta, ele vai falar: eu estou na prova, eu estou no deserto. Deserto é lugar de morte. Deserto é lugar de serpente. Serpente e escorpião remete a demônios. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar de abandono. Amém? Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Olha para você ver, o povo está sem água e eles vão se revoltar contra o líder. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. Eu posso fazer alguma coisa pela sua vida? Posso? Não, gente, não posso. Pode responder sem medo. Eu sou usado por Deus, eu sou ungido. Isso é verdade. Mas eu não sou Deus. Eu oro a Deus, eu jejuo, eu busco Deus para que Deus te abençoe. Mas quem vai te abençoar não sou eu, é Deus. Amém? Então o povo eles estão sem água, irmã Márcia e Gabriel, e eles vão brigar com Moisés e com Arão, que são os líderes, um líder legislador e o outro é o sacerdote. Amém? E disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Ou seja, por que nós não morremos? Né? Por que Deus não deixou a gente morrer? Você já pensou nisso? Quando você estava passando por um momento difícil, podia ter morrido. Por que Deus não deixa eu morrer? Já pensou nisso? Não é aquele assim: eu quero morrer para ir para o céu, não. Eu quero morrer de raiva. Eu estou sofrendo tanto que eu quero morrer. Alguém que já pensou isso? Eu quero todo mundo. Amém? Eles estavam murmurando. Quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor aqui, Wesley,
é que eles pecaram contra Deus e Deus meteu a espada neles. Eles estão lembrando disso. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos irmãos. Versículo 5: por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Porque Deus tinha mandado Moisés falar para eles, para falar para o povo: vai lá e fala para eles que eu vou tirar eles da escravidão do Egito, e eu vou levar eles para um lugar que manda leite e mel, um lugar onde a vaca dá 50 litros de leite, com uma puxada só da teta, onde as abelhas expulsam os cupins dos cupinzeiros, e elas fabricam mel dos cupinzeiros, os cupinzeiros explodem de mel, isso é verdade, onde um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Você imagina o tamanho dessa uva? É real, verídico, amém? Foi isso. E agora eles estão contraditando a palavra de Deus na boca do nome de Deus, Pedro. Eles estão falando: ó, não tem vide aqui, não tem romã, não tem água, não tem oliveira, aqui não tem nada. Eles estão contraditando. Só que Deus não falou que era no deserto, Deus falou que era na terra prometida. Na terra, nós já chegamos à terra prometida? Não, amém? Então eles estão murmurando. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação, foram para a porta da igreja e se lançaram sobre o seu rosto. Eles chegaram lá e fizeram assim, ó, diante da tenda, nem entraram, eles fizeram assim, ó, colocaram a cara no pó, no chão, amém? E ali, o texto está falando o seguinte: e a glória do Senhor lhes apareceu. Deus veio. Olha o 7. Disse o Senhor a Moisés, Moisés. Então isso aqui quer dizer que Deus fala com o anjo da igreja, amém? Se você aprender isso, você vai ser feliz na sua vida espiritual. Deus não fala com o irmão do anjo, Deus não fala com a sogra do anjo, Deus não fala com a mulher do anjo, Deus não fala com a filha do anjo. Deus, quando Ele quer abençoar a igreja, trazer uma palavra, Ele vai usar quem? O anjo da igreja, amém? Vamos continuar. Disse o Senhor a Moisés, versículo 7, pequenininho, versículo 8: toma o cajado, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga comigo: falai. O que Deus mandou Moisés fazer? Falai a rocha, amém? E dará a sua água, assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber a congregação e os seus animais. Então calma aí. Deus vira para Moisés e Arão, os líderes da igreja: o povo está sem água, e água é vida, o povo está precisando de uma solução. Deus dá uma ordem, qual é a ordem? Falai a rocha. Tem uma rocha lá, não sai água, não tem água, mas Deus falou, irmã Márcia, para Moisés e Arão: vai lá e fala com a rocha. Deus fala para Moisés, que é o líder: vai lá e fala com a rocha, fala com ela que ela vai dar água. E eles vão desobedecer, amém? Como nós vamos ver agora no final da mensagem. Deus dá uma ordem explícita, específica, objetiva: falai a. Então eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar para você, nós que estamos aqui hoje, essa palavra é para nós temos que entender que quando Deus dá uma ordem, você tem que seguir ela estritamente, você tem que seguir essa ordem. O que Deus fala daqui do altar, você tem que colocar em prática. Enquanto você não aprender, você vai bater cabeça. Deus mandou fazer assim, mas eu vou fazer assado. Você vai bater cabeça, vai perder a bênção. Não, na verdade, não é muito perder a bênção, não. Você vai lá para o final da fila, amém? Perder você não perde, mas você vai para o final da fila. Deus mandou eu fazer assim, mas eu vou dar um jeitinho. Você vai para o final da fila, você vai atrasar o trabalhar de Deus na sua vida. Então, quando se trata de um espiritual, deixa eu falar para você um negócio: o mundo espiritual não tem senso de humor. Não tem, ele não tem oscilação. No mundo espiritual, ou é 8 ou é 80. Vamos melhorar isso. Você tem que ser 100% na presença de Deus, você tem que dar 100%. Se você der 99,99%, você vai para o final da fila. Amém? Amém? E Moisés, Deus dá uma ordem para ele vai lá, aqui, versículo 10. Versículo 9: então Moisés tomou o cajado de diante do Senhor, como ele tinha ordenado,
Versículo 10: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, Moisés falou para o povo, primeiro erro, Deus mandou Moisés exortar o povo? Não, Deus não mandou Moisés exortar o povo, Deus mandou Moisés falar com a rocha, Deus mandou Moisés falar com a rocha, amém? Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse para o povo, não para a rocha, ouvi agora, rebeldes, está descendo o cajado do povo, sem Deus mandar, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Eu vou traduzir para você. Moisés virou, entendeu? Moisés virou e ele falou assim, eu vou traduzir para você entender bem. Moisés chegou, Deus tinha falado para Moisés, fala com a rocha que ela vai dar água. Moisés sabia o que ia acontecer, amém ou não amém? Moisés chega para o povo e fala assim, vem cá, vocês estão pensando o quê? Eu sou o cara, entendeu? Vocês estão pensando o quê? Vocês estão pensando que eu não tenho unção? Vocês estão pensando que eu não posso fazer acontecer? Vocês estão duvidando da minha autoridade? Vocês estão achando o quê? Vocês estão achando que eu não tenho poder? Que Deus vai comigo? Vocês vão ver o que eu vou fazer, entendeu? Vocês estão duvidando de mim, mas vocês vão ver o que eu vou fazer. Pá, pá! Ele bate 2 vezes na rocha. E aí está o erro de Moisés. Amém? Moisés deixou 2 coisas entrarem no coração dele: a ira e a soberba. E é Moisés. Ele deixou a ira porque o povo estava e deixou a soberba. Deixa eu falar um negócio aqui. Nós homens que estamos aqui, mulher sabe ou não sabe azucrinar as ideias? Sabe ou não sabe? Não leva mal não, irmãos, é porque esse foi um dom que Deus deu para vocês, amém? Isso é um dom que só as mulheres têm. Mulher sabe ou não sabe? Mulher, quando ela fica assim, até você ficar louco, ou você desaparece ou você obedece, amém ou amém? Mulher sabe, tem um dom, amém? É na cabeça do marido, é na cabeça dos filhos. Se ela começar a falar, você tem que fazer para ela parar de falar, amém ou amém? E Moisés, Deus fala para ele, dá uma ordem, ele vai chegar e ele vai bater na rocha. Ele vai fazer o quê? 2 vezes. 2 vezes. Amém? Ele vai bater na rocha 2 vezes. Como se não bastasse a rebeldia, vai bater 2 vezes. E vamos lá. Moisés levantou a mão e feriu. Deus mandou Moisés bater na rocha. O que Deus mandou Moisés fazer? Então, deixa eu falar um negócio para você. O que Moisés fez? Bateu. Muitas vezes Deus manda você falar com o problema e você bate no problema. Amém? Muitas vezes Deus manda você falar com o problema e você bate no problema. É por isso que você perde sua vitória. É por isso que você vai para o final da fila. Porque você não faz o Deus falou. Meu marido é rebelde, fala com ele. Meu filho é rebelde, fala com ele. Minha esposa é rebelde, fala com ela. Eu estou passando por problema na empresa, fala com o problema na empresa. Amém? Eu estou com problema de saúde, fala com o problema de saúde. Jesus não falou com a febre? Amém? Então, o que acontece é que você não fala com o problema, você não fala com a rocha. Amém? Você não obedece o que Deus mandou. Você tem que aprender a dialogar, você tem que aprender a obedecer 100% que Deus fala, sendo redundante. Você tem que aprender que quando Deus te dá uma ordem, a palavra, o ruach, a unção do Espírito vai estar em você. Na hora que você falar, a coisa vai acontecer, porque você está indo na direção do Senhor, você está debaixo da autoridade de Deus vivo. Amém? Amém? Amém ou amém? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. O milagre aconteceu, mas não foi por causa do método. Amém? Então, muitas vezes você vai achar que algo está dando certo e Deus está aprovando e Deus não está. Muitas vezes você vai falar assim: eu fui abençoado. A bênção não quer dizer que a gente está salvo. Amém? E o fato de você não ter bênção não quer dizer que você não está salvo. Amém? Porque o povo que saiu do Egito para o deserto foi muito abençoado, mas eles entraram na terra prometida? Não. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão comigo aqui? Estão na reta final. Olha o versículo, terminando o versículo 11. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais, mas o Senhor disse a Moisés, versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés:
E Arão, 2 pontos. Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, águas de contenda, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Deixa eu te falar um negócio para ele terminar. Nós estamos orando. Amém? Aconteceu o milagre, mesmo Moisés tendo sido rebelde, tendo desobedecido a Deus, o milagre aconteceu. Você tem que entender que aquela rocha deu água para 2 milhões de pessoas, depois que Moisés feriu ela. 2 milhões, é pouca gente? Você imagina uma rocha ter água para 2 milhões de pessoas, os seus animais? O milagre foi grande ou não foi? Só que olha o que vai acontecer. Deus vai falar para Moisés no versículo 14, que ele e Arão não vão entrar na terra prometida. O preço de Moisés ter batido na rocha, ele teve êxito com o povo, o povo viu que Deus era com ele, mas o preço que ele vai pagar é não entrar na terra prometida. Ele não vai pisar em Canaã, que era o sonho dele, e isso nós vamos ver lá na frente. Vai comigo, para a gente terminar. Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 34, a recontagem, releitura, amém? Abre lá, eu vou ler aqui para você. Posso ler? Deuteronômio 34, a partir do versículo 1. A morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó. Eu conheço esse lugar aqui. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, e até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Deus virou para Moisés, deixa eu gastar 2 minutinhos aqui. Deus virou para Moisés, falou: sobe no monte Nebo, é um monte muito alto, lá no cume do Pisga. Deus falou assim: Moisés, olha aí, dá uma olhada, olha quanta bênção, olha que terra maravilhosa. Israel é uma terra maravilhosa, amém? Eu posso falar porque eu pisei lá, que terra maravilhosa, você é abençoado. E aí Deus fala para Moisés: olha aí, olha aí, você viu aí? Você viu que coisa linda? E eu quero abrir um parênteses aqui, eu quero falar para você. É o mesmo que Deus falar para você assim: ó, você está vendo essa bênção aí? Você viu que bênção tremenda? Você viu que você pediu, eu estou na sua frente. Você viu que coisa maravilhosa? Só que como você foi rebelde, você não vai tomar posse agora. Amém? Você não vai tomar posse agora. Amém? Porque Deus fala para Moisés: você bateu na rocha, você não vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque a rocha é Cristo. Amém? A rocha simbolizava Cristo. Amém? Então Moisés bateu em Cristo, feriu Cristo. Amém? Te lembra alguma coisa, missionário? Amém? Foi uma das primeiras pregações que você ouviu quando veio para cá. Amém? A rocha era Cristo. Então Deus falou para Moisés: olha, Deus está falando para mim e para você que são Moisés, não seja rebelde, que eu vou te mostrar a bênção, mas você não vai tomar posse. Você vai ver com o olho e lamber com a testa. Amém? E eu não quero isso. Você quer isso? Não, então seja obediente. Fala para o funcionário: seja obediente. Amém? Fala para ele: não adianta não ouvir a palavra e não obedecer. Você vai estar perdendo seu tempo. Fala para ele: seja crente e não incrédulo. Amém? Agora olha aqui onde eu parei. Olha aqui, ó, no versículo 4. Depois que Deus mostrou para Moisés toda a maravilha, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Amém? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do planto no luto por Moisés. E Josué assim. Amém? Agora eu vou falar para você: olha como que Deus é tremendo. Moisés, eu falei que quem é rebelde
Eu falei durante a pregação, amém? Eu vou usar hoje meu atributo, minha qualificação de teólogo, amém? Eu falei que quando você é rebelde, você não perde a bênção, você vai para o final da fila, que pode ser muito grande, amém? Coloca aí a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Coloca aí, eu gosto de Bíblia, amém? O negócio é Bíblia. Eu falei que quem é rebelde vai para o final da fila. Deus tinha prometido para Moisés que ele entraria na terra prometida. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, Monte Tabor. Ali ele foi transfigurado na presença deles, sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Jesus se mostrou como Deus para Pedro, Tiago e João. Amém? Próximo. De repente surgiram na frente de Jesus e na frente dos discípulos. Quem está aí? Morto volta. Não. Hebreus 9:27 diz que o ser humano está ordenado a morrer uma só vez, vindo após o juízo. Mas quem é que está ali no monte conversando com Jesus e sendo visto pelos discípulos? Moisés e? O primeiro nome qual é? É o Monte Tabor. Fica onde? Onde fica o Monte Tabor? Na Terra Santa, gente. Na Terra Prometida. Ele foi para o final da fila, mas quando Jesus veio para a terra, Moisés pisou na terra prometida, amém? Porque Deus, ele não toma a sua bênção, ele te entrega ela no aeroporto. Então eu estou querendo dizer o seguinte: não faça como Moisés, não retarde sua bênção, amém? Não retarde sua bênção, toma posse dela hoje. Fala para o irmão do seu lado, toma posse da sua bênção hoje, amém?